Grande vitória do Corinthians, a maior vitória do Corinthians em estreias da Libertadores fora de casa. Então chora a porcalhada sem dignidade, chora a torcida do cheirinho. Coringão estreou com o pé direito na Libertadores, Liverpool do Uruguai 0, Corinthians 3, uma bela goleada com 2 gols de Roger Guedes e Balbuena, que abriu o placar 1-0, um jogo que, para quem não assistiu, parece que foi fácil, mas o primeiro tempo foi muito complicado. Após a lesão do Renato Augusto, o Corinthians até começou os primeiros 10 minutos jogando muito bem, com boas triangulações, fazendo bons passes, bem ofensivo, muito volume de jogo, porém, após a lesão do Renato Augusto, o Corinthians caiu de rendimento. Parece que o time ficou assustado, faltou confiança, e nisso a equipe do Uruguai acabou crescendo, começou a gostar do jogo e deu muita dificuldade para o Corinthians no primeiro tempo. Foram diversos chutes a gol, teve bola na trave, teve Cássio salvando, teve Roger Guedes não jogando bem, Maicon, que entrou no lugar do Renato Augusto, também não jogou bem. Muitos dizem que Lázaro errou nessa substituição, onde ele poderia ter colocado ali o Adson, o próprio Baleta, que chegou agora, entre outros jogadores que estavam à disposição, não um terceiro volante. Mas, pelo que eu entendi, o Corinthians se sentiu um pouco abalado depois da saída do Renato Augusto. Tanto que, no final do primeiro tempo, com uma bela cabeçada, depois de um belo passe do Fagner, Balbuena abre o placar. E já no início do segundo tempo, provavelmente porque a equipe do Uruguai precisou sair para o jogo, estava jogando em casa, precisava do resultado, primeiro jogo da Libertadores, acabou dando mais espaço. Então o Corinthians conseguiu logo no começo do segundo tempo marcar o segundo gol com o Roger Guedes. Então tudo ficou um pouco mais tranquilo, mais calmo. O Corinthians conseguiu articular, trabalhar melhor a bola, controlar melhor o jogo. Depois, logo no início do segundo tempo, houve uma substituição, saiu o Rony e entrou o Cantilho. E isso ajudou o Corinthians a ganhar novamente o meio do campo, que depois da saída do Renato Augusto tinha se perdido, o Corinthians não estava ganhando nada, Maicon não entrou bem, fora de ritmo, né? É até compreensível, porém não estamos no momento para testes nem para brincadeira. Libertadores é coisa séria. Então o cara que tem que entrar preparado. Infelizmente a gente vê que a gente ainda tem muita dificuldade com as peças de reposição. E eu insisto e vou continuar dizendo isso sempre. Enquanto o Corinthians, e isso é um problema grave, gravíssimo, enquanto o Corinthians não contratar um meio de campo articulador, de origem, criativo, que possa ajudar, mas não um jogador que já tenha casca, que já tenha rodagem, que venha para resolver o problema. A gente tem muitos bons jogadores na base, muitos jogadores que podem ajudar muito o Corinthians, mas acredito que não nessa temporada. E nós precisamos de algo de imediato. Não adianta a gente se iludir, achar que o Corinthians... eu acredito que o Corinthians não pode ser campeão com o atual elenco. Isso é fora de cogitação. Por mais que a última temporada foi razoável, o Corinthians foi bem, a tendência é que a equipe dê mais liga, mas eu acho muito difícil por conta dessas necessidades. Lateral esquerda, Fábio Santos não entrega, mas é muito limitado. Já ali no meio de campo a gente perde muito porque falta criatividade, falta mais jogadas. Mas enfim, segundo tempo, aproveitando a fragilidade, o desespero da equipe uruguaia, o Corinthians conseguiu jogar melhor. Conseguiu fazer, como eu disse já, o gol logo no começo do segundo tempo. E já em seguida o Roger Guedes também já fez o seu segundo gol. Então isso tranquilizou a equipe, jogou um balde de água fria na equipe uruguaia e fez com que o Corinthians tivesse mais tranquilidade dentro do jogo. E conseguiu segurar esse placar, uma goleada 3-0 fora de casa, a bela estreia do Corinthians, mas que não diminui os problemas e as falhas que aconteceram no primeiro tempo, por nervosismo, por uma série de coisas, mas enfim, Balbuena muito lento e falhando no posicionamento. Como eu disse, a sorte é que a equipe uruguaia estava desesperada e é uma equipe muito limitada, mas se o Corinthians pega uma equipe que é mais efetiva, tem um volume de jogo maior, o Balbuena vai sofrer demais. Então, é complicado, é um cara que todo corintiano tem um grande apreço por ele, tem um carinho enorme por ele, mas sabemos todas as limitações que ele tem, né? E você, qual que é a sua expectativa aí pro Corinthians na Libertadores? Você acha que o Corinthians pode ser campeão? Você acha que eu tô sendo pessimista? Você acha que o Corinthians pode chegar na final, vencer? Ou você concorda comigo? Eu acho que não. O Corinthians precisa contratar, precisa se reforçar, precisa se organizar melhor.
né? Se quer sonhar realmente com a Libertadores 2023. Comenta aí, deixa nos comentários o seu palpite, diz o que você achou do jogo. Você tá conseguindo assistir o jogo ao vivo? O jogo passou só na Paramount e muita gente com dificuldade. Eu assisto no Futimax. Dá um pouco de trabalho, abre umas abas de propaganda, é meio chato, só que funciona. É um site que tem lá, eu nem sei que é o dono, tô fazendo até uma propaganda aqui gratuita, mas eu sempre assisto lá, abre algumas abas, às vezes é meio chato, dá uma travada, mas é o melhor que tem para quem não tá conseguindo, como é o meu caso, e é isso aí. E voltando aqui ao Corinthians, mais uma grande vitória. Nosso próximo jogo na Libertadores é contra o Argentinos Júnior, na Neoquímica Arena, um jogão de bola. Quarta-feira, sem ser da próxima semana, na outra, né? Na próxima quarta, o Corinthians enfrenta pela Copa do Brasil o Remo, fora de casa, lá no Pará. E no próximo domingo, sem ser esse, né, no da outra semana, o Corinthians estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. E já na sequência, né, na quarta-feira, Corinthians e Argentinos Júnior, valendo a liderança do grupo, né? Corinthians 3 pontos, saldo de 3 pontos, de 3 gols positivos, encontra o Argentinos Júnior, que venceu o Del Valle por 1-0, também está em primeiro. Então, jogo de líder dia 19 de abril, sem ser essa quarta, a próxima. Ficamos atentos e esperando aí, né, para saber também aí da recuperação do Renato Augusto, lesionado mais uma vez esse julho, que ele já estava tratando há mais de 30 dias, dá problema de novo, e isso é lamentável. A gente viu ali cenas tristes, né, do desespero dele, muito choro, muita decepção, e ficamos aqui na torcida para que ele possa se recuperar o quanto antes. Mas isso mostra mais uma vez a limitação física dele. É um cara que faz a diferença, é um cara pensador, um cara diferente de qualquer outro jogador. Na minha opinião, o melhor jogador que tem dentro do Brasil hoje é o Renato Augusto, porém o que atrapalha ele é essa questão física. Então o Corinthians não pode contar em todos os jogos, está jogando com 3, 4 volantes. E é isso, não dá para contar com o Juliano, não dá para contar com o Adson. Infelizmente são jogadores medianos que um jogo ou outro dá uma luz ali, os caras fazem uma coisa sensacional, mas isso precisamos de um cara que tenha regularidade, um jogador, como eu disse, o Arthur, que foi aí para porcalhada. Cara, seria uma boa opção. O Corinthians está pagando o salário do Júnior Moraes, salário do Paulinho. Cara, eu adoro o Paulinho, é ídolo para mim o Paulinho, só que, cara, foi uma péssima contratação a do Paulinho. Vamos combinar. Seria muito melhor ter juntado o dinheiro desses caras aí e ter contratado um jogador mais jovem, mais promissor, mais agressivo, né? Que é o que realmente hoje está fazendo falta pro Corinthians. Um meio campo mais ofensivo, mais criador, mais criativo, né? Então, ficamos aí no aguardo. A gente sabe que esse primeiro semestre é só a primeira fase da Libertadores. O Corinthians se classificando hoje, começamos muito bem, né? O Corinthians se classificando, tem mais uma janela aí de transferências aí no meio do ano. Então aguardamos que quando chegar aí no meio do ano a gente consiga fazer uma boa contratação e reforçar esse elenco que precisa de um lateral esquerdo e de um meio campo. Isso é no mínimo, tá? No mínimo, um lateral esquerdo e um meio campo criativo. Mas fora isso é isso, o Coringão venceu. Uma semana de paz para nós, enquanto a porcalhada aí tá aí choramingando, chorando, preocupado já estão trocando as fraldas. Nós vamos seguindo aqui. Próximo jogo do Corinthians agora é só na próxima quarta, final de semana não tem Coringão. Na próxima quarta, Corinthians e Remo pela Copa do Brasil. Vamos acompanhar a expectativa, né? Vamos aguardar e torcer para que o Corinthians possa fazer um grande jogo fora de casa. Nós que estávamos preocupados com o retrospecto do Corinthians fora de casa e ver o Corinthians vencer por 3-0, né, na abertura, na estreia da Libertadores, isso é fantástico. E repetindo o que eu disse no começo, foi uma estreia histórica para o Corinthians, a maior vitória em estreias da Libertadores fora de casa. Então é isso aí. Valeu Roger Guedes, 2 gols. Valeu Balbuena, tá dando vários moles lá atrás, mas foi o cara que abriu o placar e abriu as porteiras, porque até sair esse primeiro gol do Balbuena, o Corinthians estava sofrendo muito. Os caras mandaram bola na trave, o Cássio salvou, os caras deram vários chutes a gol, enfim. Mostrou uma vulnerabilidade muito grande do Corinthians e uma insegurança, um nervosismo muito grande. Isso não pode acontecer. O Corinthians é um time grande, pesado, e é nessas horas que você vê como um time mediano, com todo o respeito, mas na teoria é o time mais fraco do grupo. A gente vê como um time mediano pode crescer, baseado numa situação dessa. A equipe do Corinthians se sentiu coagida,
né, se sentiu ali sem confiança pela lesão e a saída do Renato Augusto. Os caras cresceram, gostaram do jogo, fizeram um primeiro tempo espetacular, mereciam até sair com um gol, com um empate no mínimo, tá? Os caras fizeram um primeiro tempo ofensivo, criaram, agrediram, só que o segundo tempo, depois dos 2 baldes de água fria, acabou. Né, o Corinthians matou o jogo com mais confiança, o Corinthians acabou criando mais, teve mais chances de fazer o 4º gol do que os caras fazer o gol de honra. Então o futebol é isso, é psicológico, é momento, o Corinthians precisa estar preparado, entender que o Corinthians é muito grande, não é time de moleque, de criança. Os caras tem que ter casca, tem que ir pra cima, não pode se abalar por qualquer coisinha não. Então ficamos atentos aí a essas pequenas deficiências do Corinthians, mas também na torcida para que isso possa ser resolvido com as próximas partidas e que a gente possa realmente, de fato, começar a se iludir, né, amigo? Começar a se iludir aí com o Timão. E é isso aí, meu amigo fanático. Já confere aí se você tá inscrito no nosso humilde canal, se o sininho tá ativado. Deixa aí nos comentários um Vai Corinthians e o nome da cidade da onde você tá falando. Já comenta aí o que você achou do jogo, o que você acha, o Corinthians vai ser campeão, não vai, quais são as suas expectativas aí pro Corinthians dentro da Libertadores. O Corinthians tem time hoje para ser campeão ou não? Eu, como já disse, acho que não. O Coringão precisa evoluir um pouco mais, precisa de mais contratações, mas é possível. A gente ainda tem o final do primeiro semestre, parte do segundo para se ajeitar e vamos ter fé. Torcer sempre, fé sempre, Coringão. E é isso aí, tamo junto, amigo fanático. Fiquem bem, fiquem tranquilos.